Olá, seguidores do Giro Serra, estamos aqui com vocês novamente. Eu sou Gabriel Barbosa, estamos aqui começando mais uma edição do Giro Entrevista. E na edição de hoje nós estamos aqui recebendo o DJ Hugo Frinzi, DJ Petropolitano. Faz sucesso já há muitos anos aqui na noite de Petrópolis e vai bater um papo, vai conversar um pouco aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, quero agradecer Gabriel, aos nossos amigos do Giro Serra aí por essa oportunidade e a todos que estão aí nos assistindo aí em casa. É isso aí, então vamos começar conversando. Acho que a gente pode abordar, eu gostaria de abordar aqui no início desse programa, né? Um pouco ali do início da sua trajetória. Como que surgiu essa ideia de ser DJ, de trabalhar com isso, de trabalhar com música, trabalhar em eventos, enfim. Desde lá de trás, como que se iniciou essa trajetória? Bom, então, eu comecei... no iniciozinho de 94, eu estava com 13 anos e eu era aquele garoto que só queria saber de videogame, não queria saber de mais nada. Eu era escola, videogame, escola, videogame, escola, videogame. E a minha mãe, vendo que eu não saía do quarto e tal, ela já frequentava um restaurante em Nogueiras, que era ali na Praça de Nogueira mesmo, que chamava Taberna de Nogueira. E tinha baile à noite lá, né? Mas aí era só para maiores de idade e tal, na época. E aí o dono de La Silva, que a minha mãe tinha muito contato, que ela estava sempre lá nesse restaurante, ele falou, vamos começar a fazer, porque ele também via aquela garotada na Praça de Nogueira à toa, à tarde, ele viu ali e falou assim, mas vou fazer uma matinê. E aí ele começou a fazer uma matinê pra garotada. Aí minha mãe falou assim, não, vou levar meu filho pra ver se ele faz alguma coisa da vida dele, né? E aí ela me levou. E assim, cara, eu não era de dançar, eu era muito tímido. E aí eu ficava sentado no bar, né? Era tudo assim aberto e tal. Eu ficava ali sentado no bar até que eu observei uma cabine quadradinha, pequenininha. E eu cheguei mais perto, botei aqueles bancos altos assim, né? Botei do lado assim... Olhei para aquela galera fazendo aquilo ali assim, né? Eu falei, caraca, que legal, cara, isso aí. Porra, tocar música. Porra, eu gosto de música. E aí eu comecei. E aí eu comecei a já comprar os meus próprios discos. E eu comecei a ouvir muita música, ouvia rádio direto. Na época do vinil, né? Não, ainda era vinil ainda. O CD estava engatinhando ainda nessa época, principalmente em Petrópolis. Sim. Comecei a comprar meus vinis e a minha mãe, como frequentava muito lá, ela era amiga dos DJs. E aí, nisso eu já tinha pedido para minha avó, já tinha comprado 2 vitrolas e ficava lá fingindo que eu estava fazendo alguma coisa. E aí um belo dia minha mãe fez uma festa lá em casa e ela chamou os DJs do Taberna de Nogueira para tocarem nessa festa que ela deu lá em casa. E aí eles viram aquele meu interesse e falaram assim, caraca, quer aprender mesmo? Então, vamos te ensinar. E eu tive grandes professores nessa época. Eu vou citar aqui, né? Alessandro Aquino, Pica-Pau, Luciano Pavão, Luciano Mosca e Jarrão. Mas o cara que me pegou pela mão mesmo, que falou, você quer aprender mesmo? Então vamos fazer o seguinte... toda quarta-feira a gente faz um outro baile que hoje ali do lado da feirinha de Itaipava, ali do lado tinha uma boate que chamava Celeiro 2000. Ele falou assim, toda quarta-feira eu vou lá para fazer manutenção do equipamento. Você vai para lá, enquanto eu estou fazendo manutenção, você fica tocando e eu fico te ensinando. Que é o meu grande amigo Ednei DJ Estrela. E foi assim que eu comecei. Eles começaram a me levar para tocar nos bailes com eles, né, lá no Taberna de Nogueira e no Celeiro 2000. E foi assim que eu comecei. E a partir dali, só para eu entender, isso com 13 anos de idade? Isso, 13 anos. Eu comecei em maio de 94, oficialmente foi o primeiro dia que eu toquei no Taberna de Nogueira. E aí depois, no período ali de evolução mesmo, que você ainda estava aprendendo, né, como você comentou, você foi começando a participar de mais bailes, mas quando que houve uma expansão realmente ali do seu trabalho que você pôde falar que estava realmente ali consolidado? Então, uma coisa muito bacana que o Estrela, o Ednei, fazia, ele me levava em outros bailes para eu ver outros DJs tocando, para eu ver o que estava acontecendo. Então eu fui muito em La Boêmia, eu fui muito em Petrô, eu fui no Magnólia. Ele chegou a me levar em encontros dos DJs quando o pessoal nem me enxergava ainda como DJ na cidade. Ele me levou em encontros dos DJs. E teve um dia que eu tava com meus amigos de escola, eu estudava ali no São José, onde hoje é
hoje é o Apogeu, ali na Monte Caseiro. E nós fomos num show do Cidade Negra, no Petrô. E nesse show, a abertura era com DJs. E eu lembro quem estava tocando era o Fabinho Guerra. E logo depois entrou o Robson Leandro. E o Robson Leandro era ele até hoje, né? Ele é um grande DJ, uma técnica apuradíssima. E eu lembro que ele fez uma mixagem que me arrepiou, porque foi, além de ser perfeita, foi a primeira vez que eu ouvi o público vibrar com uma música, que fez assim, Aí, ali, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, o meu objetivo, a partir dali, passou a ser, quero tocar numa casa grande. Eu nunca tive aspiração de ser um Alok. Eu sempre deixei as coisas acontecerem naturalmente. Mas o meu objetivo ali passou a ser, eu quero tocar numa casa grande em Petrópolis e ser reconhecido. E aí, a partir dali, eu comecei a frequentar mais bailes, continuei tocando, mas aí chegou um determinado momento que o Taberna de Nogueira, o Celeiro 2000 já tinha fechado, né, o dono tinha vendido o imóvel, e teve um belo dia que, infelizmente, o Taberna de Nogueira pegou fogo. E aí, acabou e eu fiquei assim, gente, ninguém na cidade me conhece, ninguém na cidade sabe quem sou eu. A única coisa que eu tinha era uma admiração pelo Robson Leandro e um sonho. E aí, um belo dia, no finalzinho de novembro, início de dezembro de 95, eu estava na casa desse meu amigo Luciano Pavão, lá na Estrada da Saudade, e ele falou assim, pô, vamos lá no baile no Bogari hoje. E eu assim, desanimado, sabe? Não, sei lá. Ele, pô, Robson Leandro vai tocar lá hoje. Eu falei, mentira. Ele falou, pô, eu vou lá, tu não é doido pra conhecer o cara? Eu te apresento. Eu falei, pô, quem é você? Tu conhece Robson Leandro, rapaz? Falou, rapaz, meu amigo, rapaz, vou apresentar Robson Leandro pra você. Falei assim, e animamos, fomos eu, ele e Jarrão pro baile no Bogari. Descemos, né, a Estrada da Saudade, ali pertinho, a pé, fomos pro Bogari. Quando nós chegamos no Bogari, era um outro DJ, era o Rafael Magá, né? Hoje ele nem toca mais, né? Também um grande amigo. Ele que estava tocando. E eu, pô, Robson Leandro vem mesmo, Robson Leandro vem mesmo, Robson Leandro vem mesmo. Até que assim, por volta de 1h da manhã, o Bogari tinha pista lá embaixo, tinha um giral em cima, e a cabine do DJ ficava mais em cima desse giral. Você só acessava a cabine do DJ por esse giral. E a gente estava nesse giral e daqui a pouco a gente vê o Robson Leandro subindo, né? Eu falei, caraca, Robson Leandro subindo. Mas eu não tinha expectativa nenhuma, que pra mim, eu falei, Luciano não conhece Robson Leandro nada, não conhece nada. Meu irmão, eu sei que quando o Robson Leandro chegou no topo do giral, ele olhou pro Luciano e falou, caraca, Luciano, quanto tempo? Eu falei, mentira, ele conhece mesmo o Robson Leandro. E aí ele me apresentou o Robson Leandro, só que ele me apresentou já assim, esse aqui é o Hugo, toca comigo, meu irmão, ele é super seu fã. Aí o Robson Leandro, né, pô, sempre uma gentileza, uma pessoa maravilhosa, assim, que isso, eu não mereço ter fã, que isso, não sei o quê. E o Robson Leandro falou assim pra mim, cara, pô, já que tu gosta tanto de ser no meu trabalho, vamos ficar lá na cabine comigo. Eu falei, que isso, cara, eu vou assistir meu ídolo tocando ao vivo. E fui pra lá, cara, e ele tocando muito, muito. Eu fiquei lá de 1h da manhã, o baile acabava às 4h, eu fiquei até acabar. Quando tava quase acabando o baile, aí eu não sabia disso, que eu não tava vendo, eu tava vendo o cara tocando, eu tava assim do lado dele, né? Meu Deus do céu, um Deus tocando, né? E aí o Luciano tava lá do giral fazendo sinal, isso depois o Robson me contou e o Luciano me contou, ele tava assim pro Robson Leandro, deixa ele tocar uma música. E assim, quando faltavam assim, tipo 15 minutos para acabar o baile, o Robson Leandro do nada coloca um vinil e fala assim, toca essa aí. Aí eu comecei a tremer, né? Eu com 15 anos, caraca, e eram as MK2, que até hoje são, que é um toca-disco que foi lançado em 79 e até hoje ele é referência, até hoje ele é um dos melhores toca-discos do mundo. E eu só tinha tocado em MK2 uma vez na minha vida, naqueles toca-discos. Então eu falei, meu Deus, vou fazer feio aqui perto do Robson Leandro. Fui aos trancos e barrancos, mas a mixagem saiu. Aí ele olhou, falou assim, pô, bom. Aí botou outra, falou assim, toca mais essa aqui. Aí eu fui, toquei a outra e ele botou a terceira, falou, toca essa aí. Aí eu toquei, aí nisso o Magrani, que na época eu não conhecia, não sabia nem quem era, Robson Magrani subiu, encerrou o baile, né, tchau. E aí, beleza, e eu tava extasiado com aquilo, né. Isso era um sábado. Realizei um sonho, Realizei um sonho, toquei do lado do Robson Leandro, cara. E aí, assim, a gente conversando já naquele final, ele arrumando os malotes, né? Ainda era só vinil, ele arrumando os malotes dele e tal. Ele falou assim pra mim, cara, você tem material? Você tem disco? Eu falei, tenho sim.
Falei assim, pô, semana que vem, o Rafael Magá não vai poder vir tocar. Pô, vem pra cá e abre o baile pra mim. Aí eu, caraca, aí eu, assim, né, em choque. Extasiado, né? Eu falei, claro, toco sim. Aí ele, então tá bom. Aí nós descemos juntos. Lembro dele entrando, ele e a esposa dele, hoje a esposa dele é Silmara, entrando no Santana vinho dele. Aí ele andou um pouquinho com o carro, que ele morava em Niterói, né? São Gonçalo. Ele saiu com o carro, aí ele parou, ele falou, Hugo, chega aqui. Aí ele, pô, cara, esqueci de uma coisa muito importante. O menino que tocava comigo no Petrô saiu. Vai lá amanhã tocar comigo. Aí eu, mas amanhã não precisa levar material não, que eu levo meu material, você pode tocar no meu material. Aí eu, caraca, fui convidado para tocar no Petrô e, cara, eu não dormi aquela noite. Eu estava dormindo na casa do Luciano, eu não dormi, eu estava assim, caraca, cara, eu fui convidado a tocar no Petrô, eu estava sem expectativa nenhuma na minha vida, né? Do nada eu fui convidado para tocar no Petrô, tocar no Bogari, e foi assim, no dia seguinte eu fui pro Petrô, fiquei no Petrô até, e aí era sábado, o Magrani ele produzia 3 grandes bailes aqui na cidade. Sexta era o Monrecoan, no Morém, sábado o Bogari, lá no Cascatinha, e domingo o Petrô. E tudo lotado. Naquela época os bailes todos ficavam lotados. Então assim, eu não tocava tanto no Monrecoan às sextas, né? Porque quem tocava mais no Monrecoan às sextas era o Marcelo Pigmeu, Carlinhos e Fofão. No sábado eu passei a tocar mais no Bogari, e no Petrô eu estava todo domingo com o Robson Leandro. E acabou que eu fiquei 3 anos no Petrô. Fiquei exatamente de dezembro de 95 a dezembro de 98 no Petrô. O Robson Leandro chegou a sair do Petrô e eu continuei. E aí em dezembro de 98, na verdade, o Magrani saiu do Petrô. Então eu saí também. Fiquei eu de novo no limbo, né? Meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Já era conhecido, já tinha uma carreira consolidada, mas pensei, o que eu vou fazer agora? E logo assim, no início de janeiro, um grande amigo meu faz aniversário, que é meu compadre, padrinho do meu filho mais velho, Alexandre, e ele fez uma festa, estava começando aquele burburinho de boates em Itaipava, e tinha uma logo no início, logo depois da polícia, naquele primeiro shopping Valley, tinha uma chamada Rodeio Drive, e esse meu amigo foi comemorar o aniversário dele na Rodeio Drive, e nós fomos todos lá para comemorar, para brincar, para bater papo, né, dar aquela zoada, tomar aquela cerveja. E aí, do nada, eu cheguei, só entrei, vi que tinha um DJ lá, e naquela época os DJs que atuavam mais em Itaipava eram DJs que vinham do Rio. E eu tava lá, bebendo, zoando, não era uma boate tão grande. E aí, do nada, o DJ pega o microfone assim e fala dos aniversariantes, e eu quero também agradecer aqui a presença do meu amigo DJ Hugo do Petrô, não era nem Hugo Frins ainda, era só DJ Hugo. Meu amigo DJ Hugo do Petrô, e aí todo mundo fez assim, Aí eu fiz assim, ué gente, que isso cara, tô totalmente... As pessoas me conhecem. Porra, as pessoas me conhecem, tô totalmente fora da minha casinha, né? E aí eu fui lá agradecê-lo, né? Falei, era Marcelinho até. Ô Marcelinho, pô, obrigado, cara, obrigado pelo carinho e tal. Ele falou assim, pô, obrigado nada, entra aí, vamos tocar um cadinho. Aí eu devo ter tocado assim uns 20 minutinhos ali com ele. E aí, cara, quando terminou, era um gerente, né? O dono da casa não era de Petrópolis, então quem ficava de frente lá era um gerente. O gerente virou para mim e falou assim, cara, Marcelinho tá saindo, fica muito ruim para ele, desce e sobe de Rio Petrópolis, e aqui a gente abre de quinta a sábado. Você não quer fazer a residência aqui da casa, não? Eu falei, caraca, aí o Marcelinho, não, cara, pô, vai de boa, porque eu tô cansado mesmo, eu tenho minhas paradas no Rio e tal. E aí eu comecei a tocar na Rodeio Drive. E tô na Rodeio Drive, aquilo sempre lotado, muito bacana. A experiência de tocar numa casa em Itaipava, que era muito engraçado, que tinha hora para começar, mas não tinha hora para acabar. Acabava literalmente quando o último cliente saía. Então tinha dias de eu sair lá às 7 horas da manhã, o baile começava às 11, eu saí de lá às 7 da manhã, 8 da manhã, dependia do último cliente. E aí, nesse meio tempo, o Magrani se organizou e ele foi para Big House. Aí, quando ele se estabilizou na Big House, né, porque a Big House era uma casa
que era uma casa de shows. Ela não era uma boate. Então, como é que funcionava? Tinha um DJ lá? Tinha o Marcão. Mas o Marcão fazia intervalo de banda. Entendeu? Não era o DJ e tinha uma banda junto. Não. O DJ lá, ele tocava a primeira meia hora no meio. Só, ele fazia 1 hora no total, que o resto era tudo banda. Eram aquelas bandas de baile. E aí o Magrani, o que ele fez? Ele estruturou, a Big House sempre tinha um segundo ambiente, mas aquele segundo ambiente nessa época era só pra galera fumar e guardar volume, não tinha nada no segundo ambiente. O que o Magrani fez lá com os donos? Ele estruturou um segundo ambiente para ser um ambiente alternativo. A galera que não queria curtir banda, queria curtir uma música, tinha um DJ lá tocando. E o Magrani me convidou para ser o DJ do segundo ambiente da Big House. E aí nisso, já era maio mais ou menos de 99, e aí a Rodeio Drive já estava começando a capengar, porque já estavam abrindo... Petropolitano é muito imediatista, né? Abriu uma boate mais na frente, o pessoal começou a ir nessas outras boates, né? E então eu fui para Big House. E eu comecei lá, né? No segundo ambiente pequenininho. E começou a ser um fervo muito grande, porque o pessoal na própria Big House não estava acostumado com aquilo. Né? O pessoal estava acostumado a ver banda, e de vez em quando um DJ. E o DJ tocando o tempo inteiro lá no segundo ambiente, não tinha isso. Então, começaram a ir pessoas só para ir para o segundo ambiente. As pessoas entravam na Big House e já viravam à direita. Iam para o segundo ambiente e ficavam lá a noite inteira dançando. Nem iam para a banda, nada disso. Então, foi aí que a Big House começou a mexer na programação, que ela começou a entender que seria importante ter um DJ e uma banda dividindo, e não só um DJ lá no ambiente principal só para fazer intervalo de banda. Foi aí que começou a ficar mais ou menos meio a meio. Eu fui para o primeiro ambiente, nessa época o Marcão saiu, eu fui para o primeiro ambiente e fiquei lá durante 11 anos na Big House. E foi ali sim que aí eu passei a ser conhecido, foi a partir dali que eu já era conhecido no Petrô, mas a Big House foi assim o upgrade ali da tua carreira. Todo mundo falou, não, agora Hugo Frins é um nome conhecido. Não, e tanto que a entrevista que você de casa pode até ter acompanhado, que eu fiz com o Hugo Frins no dia lá do evento lá da Rosana, muitas pessoas comentando, poxa, lembro do Hugo da época da Big House. É isso aí. Né? Ou seja, as pessoas recordam muito dessa época. E isso, de certa forma, aí fazendo um salto temporal agora, faz com que até hoje, você tendo criado essa casca ali da época da Big House e sendo lembrado como um DJ daquele período, faz com que você tenha trabalhos até os dias de hoje focados nessa parada retrô. Né? Acho que as pessoas, até quando contratam o seu trabalho, já contratam com essa expectativa, né, de proporcionar ali um sentimento de nostalgia em determinado evento. Eu faço muito evento hoje ainda, porque assim, na Big House a gente fazia um negócio muito bacana, porque assim, o pessoal vinha com um bilhetinho pra ler, eu pegava e lia. Então assim, tem gente que eu fiz... Tipo o Correio do Amor de Festa Junina. Exatamente, é exatamente isso. Então o que acontece? Eu pego muita gente que fala assim, caraca, eu toquei em muito casamento que foi assim, caraca, você leu o nosso bilhetinho lá na Big House, a primeira vez que a gente ficou foi quando você leu aquele bilhete lá. E eu fui chamado pro casamento, isso aí até entrega idade, né? Eu já tô hoje fazendo 15 anos dos filhos dessa galera, entendeu? Caraca. Porque assim, foi uma coisa natural eu acabar migrando para fazer evento social, casamento, formatura, 15 anos, essas coisas. Mas hoje, e eu tenho muito prazer em fazer, tem muito DJ que torce o nariz por ser taxado de DJ de flashback, mas eu adoro. Eu adoro fazer as pessoas terem esse sentimento nostálgico, entendeu? Hoje é o que você falou, as pessoas muito mais me conhecem como o Hugo Frins da Big House do que o Hugo do Petrô. Tem gente que nem atina que o Hugo já tocou no Petrô numa época que bombava muito o Petrô, entendeu? As pessoas lembram muito mais do Hugo Frins da Big House. E Hugo, uma coisa que eu acho importante a gente abordar aqui também é sobre essa questão de produção de eventos que você acabou ao longo dos anos abraçando também, né? Fazendo um pouco, organizando eventos também, e isso também te trouxe digamos que um complemento a mais na sua carreira ali, né? Você acabou se tornando um profissional completo, não só tocando, mas também sendo o cara por trás de alguns eventos, né? Foi uma coisa natural também, porque como é que aconteceu essa questão de produzir evento?
eu comecei, tudo é assim, você começa frequentando, né? Tinha uma quinta-feira muito famosa, que o pessoal chamava de forró universitário. Tinha uma quinta dessa muito famosa no Lapan, que era uma boate que tinha ali perto do Palácio Quitandinha. E eu comecei a frequentar lá, foi até onde eu conheci um grande amigo meu, que é meu amigaço até hoje, que foi o Felipe Fogel, que ele que comandava o som, não era dele a produção da quinta-feira. Né? Só que os donos do Lapan, na época era o Neymar e o Jô, eles queriam fazer uma coisa mais voltada para garotada, às sextas-feiras. E eles convidaram o Felipe para fazer. E o Felipe me convidou, vamos produzir junto, cara, eu não entendo nada de produção de evento. Eu falei, também não entendo nada, vamos aprender essa parada junto. E nós fomos pioneiros em fazer filipeta em papel couché, e na época era caríssimo, e sempre dava problema na gráfica, e era uma coisa de maluco, mas a gente foi pioneiro nessa coisa, a gente começou a produzir, e cara, ficava lotado o Lapan, de não dá para andar lá dentro, tanto que a gente, por causa da sexta-feira, a gente expandiu e fez um segundo ambiente em cima, que ficava lotado, e foi aí que eu comecei a produzir evento, foi com essa sexta-feira no Lapan que produzíamos Felipe Fogel, o Diguinho, que era um DJ muito famoso entre a garotada na época, e eu. E foi assim que eu comecei nesse negócio de produzir evento. E aí eu comecei a produzir outras coisas e sempre mais puxando pro retrô mesmo. Sim. Entendeu? Eu fiz, com a Big House já fechada, mas ainda funcionava lá como Fênix, eu fiz um Halloween Big Planet, que era uma festa muito famosa. Eu fiz um retrô lá, que na época eu levei o grupo Sente Firmeza, que fez muito sucesso. Então eu sempre procuro fazer essas coisas. E hoje o retrô está muito em alta, né? Porque as pessoas sentem falta disso. O pessoal que saía antigamente sente muito falta disso. E é por isso que os eventos dão tão certo, entendeu? A gente sempre procura trazer uma diversão saudável, com qualidade e com preço justo para todo mundo. Então, é por isso que tem dado tanto certo essa questão da produção dos eventos. E uma outra situação, estava até conversando sobre isso recentemente, é que os eventos atualmente que você produz, que você está ali por trás também, pelo menos eu observo isso, tá? Eu vejo que é praticamente impossível, por exemplo, ter algum tipo de conflito, algum tipo de confusão. E hoje a gente vem vivenciando também um pouco disso, né? Muitas pessoas, às vezes, elas deixam de sair para se divertir com receio de chegar em um baile e encontrar esse tipo de coisa acontecendo. E eu vejo que nos eventos produzidos por você, isso não tem acontecido, isso não é algo que acontece, até porque acho que vai muito do público também, como você comentou, né? E como você falou também que o retrô está em alta, eu vejo que até está em alta a um ponto de que pessoas um pouco mais jovens começarem a se interessar pelo retrô também. Isso também é algo que eu acho importante a gente falar. Não, é verdade. E tem acontecido muito isso, tá? De você olhar para a pista e terem muitos jovens mesmo. Porque é uma diversão que eles não estão acostumados, né? O baile hoje não é mais uma realidade. Na minha época, você podia escolher no mesmo dia entre 4 e 5 bailes para você ir, e você podia ir em qualquer um deles, que qualquer um deles já está cheio. Né? Hoje em dia já não tem isso. Né? Hoje em dia você tem um pagode aqui, que tem um DJ no intervalo, né? Você tem uma outra festinha ali, mas você não tem mais o baile com aquela característica de baile. E a questão que você falou da segurança é porque é isso mesmo que você falou, vai da maturidade do público hoje em dia, né? Porque eles estão indo lá para curtir música. Você hoje, esse pessoal, é óbvio que tem a parcela que ainda vai para pegação. Sim. Mas a maioria desse pessoal já está casado, já está indo com esposa, já está indo com namorado, quer uma mesinha para sentar quando estiver cansado, entendeu? Porque é a galera que regula idade comigo. Eu vou fazer 45 anos. Então, assim, é uma galera que quer curtir, quer beber, quer ouvir uma música boa, quer dançar, mas quer parar para descansar um pouquinho. Então é por isso, o pessoal está preocupado com outra coisa, entendeu? Então é por isso que, assim, é óbvio que a gente coloca segurança no evento, tem que ter. Mas o segurança é aquele cara que menos trabalha nesses bailes. Se quiser, ele pode até dar uma cochiladazinha e ficar tranquilo. Isso aí. Isso é importante, porque até as pessoas, igual você comentou, né, que sentem esse sentimento nostálgico de voltar a aproveitar aquilo que aproveitavam na adolescência. E aí, às vezes, as pessoas ficam receosas, é importante a gente falar isso, porque sabe que mas hoje em dia pode ter algum tipo de confusão. Gente, no baile produzido pelo Hugo Frinzi, por exemplo, não tem. Não tem.
E fala pra mim, a gente tava falando muito, né, sobre essa pegada retrô, realmente é algo que tá muito em alta e a gente vê isso sendo refletido não só na música, mas nos costumes de modo geral. A gente vê isso sendo refletido na moda, por exemplo. Agora voltou à moda coisas que na década de 80 estavam muito em alta, né? Um All-Star da vida, por exemplo, algo que voltou muito em alta. Um relógio Casio, modelo retrô, que eu estou até usando agora, porque é algo que voltou muito em alta também. Mas além dessa parte retrô, eu gostaria de saber sobre a profundidade ali mesmo do seu trabalho. Por exemplo, eu quero o Hugo Frinzi na minha festa, só que, poxa, eu vou fazer um coffee break que eu só vou precisar de música social, um solo de piano, algo do tipo. Você faz também? Não, faço tudo, qualquer tipo de evento. Porque isso que você falou é muito importante, porque a gente tem que conversar e se adaptar àquele evento do cliente. O Hugo que toca no retrô não é o mesmo Hugo que toca no 15 anos. E a gente sempre senta, conversa muito com o cliente para entender. Eu sempre digo que são duas perguntas fundamentais para mim em qualquer reunião com o cliente. Primeira, o que você quer que eu toque? E a segunda, o que eu não posso tocar de jeito nenhum? E geralmente a gente pede hoje, que é super normal, para o cliente, principalmente de 15 anos, tá, o casamento. Retrô é mais tranquilo, porque aí já é baile, a gente já está acostumado. A gente pede uma playlist norte para o cliente. Me manda o link de uma playlist que você gosta de escutar. Ou então monta uma playlist ali com 10 musiquinhas, porque eu não preciso que o cliente me mande a playlist toda dele. A partir do momento que ele me manda uma playlist base com o que ele gosta, dali eu consigo desenvolver o trabalho total. Já consegue ter uma ideia do que... isso aí, eu sei, por isso que eu chamo de playlist norte, é só para nortear o trabalho. Que aí lá a gente trabalha olhando para a pista o tempo inteiro, entendeu? Porque a gente tem esse feeling, né? A gente sabe quando não está agradando, a gente sabe quando a pista está esfriando, e aí a gente vai sempre contornando. Essa é a grande facilidade do DJ. Né, porque a gente contorna ali na hora para estar sempre com aquela pista inflamada, né? E tu acha que existem DJs que não têm essa mesma flexibilidade, que são um pouco mais turrões, tipo assim, eu prefiro tocar só isso porque é o que eu já estou acostumado, e o cliente que me contratar já vai me contratar sabendo que eu só vou tocar isso? Esse aí já é o DJ nichado, e isso existe e é uma realidade. Tá? Existe o DJ que ele só toca eletrônico, tem o DJ que só toca funk, tem DJ, e há muito tempo atrás tinha um DJ em Petrópolis, 1 ou 2 especializados só para fazer micareta. Isso existe e é um mercado que contrata muito. Você vê, você vai num festival aí, Tomorrowland, só é DJ de música eletrônica, tem as vertentes, esse só toca deep house, esse só toca techno, né, mas eu já não, eu sou o DJ que chamam de open format, eu toco de tudo, eu toco qualquer coisa que o cliente precisar que eu toque. Eu já fiz festa até que o pai da noiva era espanhol, e para essa parte da família eles gostavam muito de salsa, então eu tive que estudar salsa para tocar salsa no casamento dela, para fazer um set de 40, 50 minutos de salsa. Isso que você me falou da salsa me puxou um gancho aqui interessante, né? Hoje, diferentemente acho que da época que você começou, que era mais uma situação tipo assim, você conhecia as pessoas te ajudaram e te ensinaram. Hoje o DJ, a pessoa que quer ser DJ, ela pode buscar uma qualificação profissional para conseguir eventualmente tocar e tudo mais. Não necessariamente uma graduação de música, mas hoje o DJ ele tem cursos, tem uma série de coisas que ele pode buscar para conseguir aprender e aperfeiçoar o seu trabalho. E isso vai ao encontro também da constante atualização, como você falou. Esse exemplo da salsa, para mim, acho que foi perfeito nesse sentido, né? O profissional ele tem que estar sempre ali se atualizando, estudando, observando o mercado também para conseguir trazer um detalhe, trazer um trabalho ali de excelência. Então, eu acho que seria interessante se você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da atualização constante e sobre hoje a pessoa que tem interesse no ramo ter, às vezes, mais opções, um pouco mais de oportunidade do que tinha antigamente. Então, sobre a atualização, é exatamente isso que você falou. Hoje, a informação, ela tá na palma da sua mão o tempo inteiro, porque o que acontecia? Como é que se produzia uma música antigamente? Antigamente, você pagava uma grana preta para você entrar no estúdio, para você gravar uma música.
Hoje, você com um bom computador, não precisa ser excelente não, você com um bom computador e com um bom microfone, você produz qualquer coisa e com qualidade. E foi aí que os DJs despontaram na cena, como David Guetta, Avicii, Alesso, Dimitri Vegas, Like Mike, vários DJs aí famosos da cena, e agora nós temos aí o Alok, que é um dos maiores DJs do mundo. Eles começaram assim, com um computador e um microfone. Porque dali, com um software no computador, você toca qualquer instrumento, você, com noção básica de música, você faz. E você faz mesmo. Então, hoje, sai música a cada minuto. Eu não sei nem estatisticamente quantas músicas novas saem por minuto, por dia. Que são muitas. E hoje, com a democratização, você, para colocar sua música no Spotify... fácil, nas plataformas de áudio, não tem burocracias e burocracias. Você não precisa de uma gravadora para gravar o seu disco, você não precisa de nada disso. Então, o que você tem que fazer hoje? Antigamente, os DJs lançavam a moda para as rádios ficavam ligadas no que os DJs estavam tocando para tocar na sua programação. Tanto que nas gravadoras existiam departamentos específicos só para atender os DJs, para ir atrás dos DJs de ponta e levar lá o material. Aqui, ó, esse meu artista aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, aqui, ó, pô, esse galera nova aqui, ó, Claudinho Bochecha, ó, toca essa música, é boa. Era assim que funcionava antigamente. Sim. Hoje não. Acho que o Marlboro era o principal nesse sentido. Marlboro, né? Fantástico. Marlboro foi pioneiro na produção do funk, no funk. O funk que nós conhecemos hoje aqui, ela é uma derivação de um estilo chamado Miami Bass, que é muito, muito difundido nos Estados Unidos, principalmente anos 80, 90, Sim. Tocava muito. Então, esse estilo de batida que nós temos do funk, que principalmente que veio dos anos 90, foi o Marlboro trouxe com essas vertentes do Miami Bass, que é o funk carioca que a gente conhece hoje. E ele foi o cara que produziu, no início eram as melôs, né, que era, como hoje a democratização até do inglês é muito grande, mas naquela época o inglês era, como é que eu vou dizer assim, mais elitizado. Então o pessoal, os vinis lançavam, não era o título da música em inglês, era melô do não sei o quê. Por exemplo, uma música famosíssima na época, que era o Whom There It Is, do Tag Team, que era Whom There It Is, o pessoal chamava de Utererê. Era a melô do Utererê. Então todo mundo sabia, foi uma música que fez um sucesso estrondoso, mas no Brasil o pessoal conhecia como Utererê. E foi assim que o Marlboro foi fazendo. Ele foi fazendo essas melôs, também tinha muito a Furacão 2000 que trouxe isso, Sim. né? E as equipes de som do Rio, e aí o Marlboro começou a produzir aí sim o funk carioca, o funk que a gente conhece hoje. Desculpa, complementando a tua pergunta, hoje é isso que você falou. Antigamente, para você aprender, eram cursos presenciais, até que em Petrópolis tinha um muito bom, que quem dava aula era o meu amigo Marcinho Verderitz, um cara fantástico, que foi 3º lugar no Campeonato Carioca de DJs em 1990. Era um cara que tinha muita técnica, muita sensibilidade. Hoje é operador de áudio de grandes artistas como Lulu Santos, Leila Pinheiro, né? Ele migrou para essa parte de operação de áudio. Tinha o curso dele, que ele ministrava na DJ Point, e depois veio o Marcelo Pigmeu, que também ministrou um curso, mas era assim, era curso presencial, que a gente não tinha um advento da internet. Hoje você consegue aí bons cursos online para você aprender a tocar. E como a tecnologia hoje ajuda, né? A gente migrou do vinil, foi para o CD, chegou a passar pelo MD, e hoje é puramente MP3, é mais tranquilo para a pessoa baixar um software, aprender ali os fundamentos e a estrutura musical e começar a tocar. E você acha que financeiramente, então, ficou também mais viável para o profissional ou não? Muito mais, porque, para você ter uma ideia, quando eu comecei, que era só vinil, para você comprar um vinil que a gente chama de single, que tinha uma música só em várias versões, um single desse custava $15 em 1994, entendeu? Entendi. Então, assim, era financeiramente puxado, entendeu? Era puxado. Aí, quando nós migramos para o CD, ainda era um pouquinho caro esses CDs singles, mas aí, meu amigo, o brasileiro que sempre dá um jeito para tudo, aí quando chegou o gravador de CD
e os baixadores de música da internet, aí passou a ser o preço só do CD e do gravador, né? E puxando um gancho aqui mais voltado para produção musical, porque muitos DJs hoje também eles produzem músicas de outros artistas, né? Tem isso também, criar base para outros artistas, seja de funk, de eletrônico com vocal, enfim. E você faz esse segmento também, ou se alguém tiver interesse, de repente, poxa, um artista, né, um cantor, enfim, eu quero produzir uma música, você faz esse tipo de trabalho também, você consegue? Olha, já fiz mais, hoje eu faço pouco, mas assim, eu sei fazer, mas não é um trabalho que eu faço com frequência, entendeu? Já Entendi. na época, principalmente nos anos 90, eu fiz muito, alguns MCs aqui da cidade chegaram a produzir comigo, né? Eu fiz isso bastante mais nos anos 90, hoje nem tanto, né? Hoje mais eu remixo músicas e faço mashups, né? Que é junção de músicas diferentes numa coisa só, numa track só, do que exatamente produzir mesmo coisa original. Porque às vezes eu tenho aquela música que eu gosto muito de tocar, mas eu acho que ela podia ter uma pegada mais rápida, ela podia ter uma introdução menor, então eu faço essas edições, isso eu faço muito, para mim, para eu tocar, que acaba facilitando mais o meu trabalho na hora lá de tocar, que eu gosto, você viu lá, eu gosto de uma pista muito dinâmica, Sim. né? Eu não gosto daquele negócio muito arrastado, então eu faço muito isso, eu faço muitas edições para eu tocar. Entendeu? E também mashups. Eu junto 2 músicas em uma, 3 músicas em uma. Mas assim, produzir hoje eu não faço muito. Sei fazer, mas não faço tanto. Entendi. E até aproveitar a sua fala, essa questão da interatividade com o público, né? Acho que é fundamental porque quando o DJ ele cria essa conexão, essa interação com o público, o DJ ele acaba, igual você falou que lá no início você era bastante tímido e tudo mais, mas o DJ ele cria essa conexão de estar sempre interagindo ali com o público, e eu observei muito isso ao ver você tocar. Eu acho que isso fideliza até o próprio público que vai voltar futuramente a estar presente naquele evento, né? Fideliza e assim, eu escuto muito, porque assim, eu interajo mesmo, eu gosto. Tem DJ que odeia, eu adoro quando chega alguém perto de mim e me pede uma música, porque aquilo pode abrir o teu horizonte para uma coisa que você não tinha nem pensado. Então assim, eu adoro pedido de música, eu adoro quando as pessoas vêm falar comigo. E assim, o que eu mais recebo de feedback a gente olha ali pra cima e a gente sente que você está fazendo o que você gosta de fazer. Porque eu canto, eu danço, eu vibro junto com o público. É como se eu estivesse ali com eles na pista. Curtindo e aquela energia que eles mandam pra mim é fundamental pro meu trabalho. As pessoas não têm noção de quanto aquela energia maravilhosa que tá ali na pista sobe pro palco e me contagia para fazer cada vez melhor o meu trabalho. E Hugo, falando um pouco desse laço com Petrópolis em si. Você é nascido e criado em Petrópolis, né? Nascido e criado em Petrópolis. O seu trabalho ele expandiu muito aqui na cidade, né? O seu trabalho é bastante conhecido aqui no município. Provavelmente você já tocou fora de Petrópolis também. E eu queria saber como que é essa relação sua com a cidade. E quando você teve a oportunidade de tocar fora também, se você chegou a comentar em algum momento, não, pô, sou de Petrópolis, que não sei o quê, porque realmente é algo muito gratificante, porque assim, Petrópolis tem muitos DJs sim, bons, muitos claro. DJs bons, sim. Mas é muito legal a gente ter o nosso trabalho reconhecido aqui dentro da nossa cidade também. Não, com certeza. Eu amo Petrópolis, eu sou apaixonado por essa cidade. Eu adoro. Eu só de vez em quando eu acho, principalmente esses últimos dias, eu acho que podia ser um pouquinho menos frio. Tá pegando pesado demais. Mas, cara, eu amo Petrópolis. E como eu te falei, o meu objetivo, eu atingi. O que eu queria como DJ? Ser reconhecido e tocar numa casa grande da cidade. O meu objetivo profissional, eu atingi. Então eu sou mega realizado com isso. Então cada vez que eu subo num palco, eu subo sempre com essa energia de caraca, tô na minha cidade, eu amo minha cidade. Já toquei muito fora. Já toquei em Três Rios, já toquei em Areal, já toquei no Rio, já toquei em São Paulo. Mas eu acho que o lugar fora que mais marcou minha carreira, que foi um convite de um grande amigo, Sérgio Loureiro, foi quando eu estava no auge na Big House e eu fui convidado quando a Skin Cariol virou a nova Skin. Na época eles fizeram
um estardalhaço com muito artista. Os garotos propagandas eram Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo. E eles fizeram um grande show na época na Praia do Forte, em Cabo Frio, para lançar fazer o lançamento da Nova Skin, com todos esses artistas, com Zeca Pagodinho, Ivete, Marcelo D2. E eu fui convidado para ser o DJ do palco. Então, assim, eu tava tocando para aquele mundaréu de gente. Nossa. E é uma coisa que é realmente indescritível, entendeu? Você tocar e ter aquela galera com aquela energia, gritando e vibrando com cada música que você toca é muito bacana. Você acha que ali foi o ponto de ápice ali da sua carreira, que você subiu nesse palco, nesse evento realmente, acho que eu tô grande. É, isso aí. Quando eu subi ali, eu falei assim, quem diria que aquele garotinho que ficava encostado no canto lá do Taberna de Nogueira ia chegar onde ele chegou aqui. Eu tive até uma ideia aqui, depois do programa eu vou te dar essa ideia. Mas acho que o que é bacana, o que é legal também, do trabalho do DJ ali, e às vezes as pessoas não têm muito essa visão, quem está de fora às vezes não entende muito essa visão. Mas que além, como a gente comentou, a questão da interatividade, de você fidelizar o público, tem uma responsabilidade muito grande também. Por mais que você se divirta ali em cima, é um trabalho, né? Um trabalho que tem que ser levado com seriedade. E há uma responsabilidade muito grande porque você está proporcionando, você é um instrumento ali de proporcionar uma alegria na noite daquela pessoa. Às vezes a pessoa ela saiu de casa, ela não está em um dia bom, ela vai no baile, ela vai em algum lugar para desestressar, para conseguir abstrair de algum tipo de problema que ela possa estar vivenciando. E isso traz uma carga de responsabilidade muito grande ali para a figura do DJ. Não só no baile, e como eu sempre falo muito nos eventos sociais, que assim, casamento, todo mundo casa pensando que vai casar só uma vez. Então assim, por mais que para mim seja mais é um momento único para aquele cliente. Para 15 anos, para o cliente de 15 anos que só faz 15 anos uma vez. O casamento, a pessoa só pensa em se casar uma vez. A formatura também, geralmente a pessoa forma uma vez, tem gente que forma mais. Mas eu trabalho com momentos únicos, eu trabalho com momentos que tem que criar memórias. Então eu sempre dou o melhor de mim para que essas memórias sejam as melhores possíveis. E fazendo gancho nisso que você falou, teve uma coisa que me emocionou bastante. Logo depois da tragédia de 2022, alguns meses depois eu fui naquele ano, né? Não foi alguns meses depois, que é mais para o meio final do ano. Eu fui fazer um baile de aniversário do Internacional, né? Era eu e banda Tocaia. Enquanto a Tocaia estava tocando, eu estava ali batendo papo com o pessoal, e o pessoal veio falar, poxa, que bacana, sei que lá, você você interage, o pessoal sempre me dá de feedback, né? Pô, muito bacana. E aí o cara veio conversar comigo e a gente tava batendo um papo, e aí ele, em determinado momento, falou assim, cara, pô, vida difícil, né, cara? Pô, não sei o quê. Aí eu dando aquela, né, encorajada, não, que isso, rapaz, pô, a vida é boa pra caramba. Ih, vamos nessa, a gente tá aqui pra se atuando ali meio como psicólogo, né? Eu tava ali, aí o cara mandou assim, não, cara, eu só vim aqui pra te ver mesmo, que eu gosto muito do teu trabalho, porque eu perdi minha mulher e todos os meus filhos nessa tragédia aí de agora. Aí eu fiquei assim, né, cara? Aí eu pensei, cara, olha o tamanho da minha responsabilidade. Né, o cara perdeu a família inteira dele, mulher e 4 filhos, sei lá, no morro da oficina. E aí? O cara foi pra lá pra me ver tocar, pra se divertir, cara. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Aí você imagina se eu não tô ali entregando o meu melhor. Sim. Eu sempre falo, se eu subir no palco é pra dar o meu melhor. Eu sempre digo isso, não só como DJ, mas em todas as áreas do que eu trabalho. Eu não entro se não for pra dar o melhor de mim. E Hugo Frinzi, fora dos palcos, fora do trabalho ali como DJ, consegue se desvincular da música em algum momento? Ah, não, o fone tá sempre aqui com o negocinho tocando. Só para de tocar quando eu entro numa reunião, mas tá sempre aqui tocando aqui, direto, sempre. E fala pra mim como que a sua vida profissional acaba, de alguma forma, se vinculando à sua vida pessoal, como que é a relação com a família, enfim.
Então, eu estava conversando ontem com um amigo sobre isso, sobre questão de família. Porque, assim, geralmente as pessoas pensam, a pessoa trabalha de segunda a sexta e no final de semana vamos passar com a família. Sim. No final de semana eu não estou passando com a minha família. Contigo é o contrário, né? Comigo é o contrário. Eu estou lá levando felicidade para alguém, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes não enxergam esse lado que eu também estou sacrificando muitas vezes a relação com a minha família, Sim. com os meus filhos, com a minha esposa, para estar fazendo um evento, entendeu? E as pessoas às vezes não têm muita noção disso. E eu, assim, eu também trabalho de segunda a sexta. Então, geralmente, domingo é que eu consigo dar uma paradinha para curtir com a família, entendeu? Entendi. E dentro do núcleo familiar, assim, como você imagina, ou seja, já teve alguém da sua família, por exemplo, que observou seu trabalho e teve vontade de ser DJ também? Ou como que a sua família encara o seu trabalho? Tipo assim, a maturidade realmente de entender que no fim de semana você, né, provavelmente vai estar ocupado. Mas ali, lá em casa eu tenho total apoio. Minha esposa é minha maior fã. A minha esposa é minha maior fã e ela me encoraja, ela é super me apoia. E as crianças adoram, né? Ainda mais agora que eles já estão numa idadezinha que eu posso levar pra festa. Eles adoram, eles vão, ficam felizes da vida quando eu faço esses bailes retrô no Inter e eles ficam felizes da vida. Quando eu faço no Alphavip também, eles adoram. Bom, Hugo, tem um joguinho que eu sempre faço aqui com os participantes. Vou fazer com você. São 5 tópicos, tá? Esses 5 tópicos eles devem ser respondidos em uma palavra apenas. Porém, contudo, todavia, entretanto, o último tópico eu sempre abro a brecha para elaborar um pouco mais, além de uma palavra, porque é um pouco mais difícil. Né? A polêmicazinha para dar o cortezinho aí do podcast. Bom. Vamos lá. Uma comida. Uma comida japonesa. Uma música. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Rapaz. Um ídolo. Robson Leandro. Um lugar. Amo Cabo Frio. Cabo Frio. Amo. Cabo Frio acho que está entre os principais aqui que todo mundo fala. E, para finalizar, que eu falei da polêmica, um ranço. Um ranço? Esse pode elaborar bastante. Pode pensar. Rapaz, um ranço. Impressionante. Qualquer DJ que você perguntar aqui no meio, cara, eu me dou bem com todos. Mas não tô falando só de DJ, não. Cara, o meu ranço, na verdade, não se restringe ao ramo do DJ. Uhum. O meu ranço é aquela pessoa que ela acha que ela já sabe tudo o que há para saber de um determinado assunto e ela acha que por isso ela pode... É que eu não posso falar exatamente o termo, mas ela acha que ela pode botar regra em tudo, entendeu? Entendi. Ela acha que por ela ter experiência naquele assunto, mas ninguém sabe sobre aquilo, só ela. Entendi. E isso também acaba gerando transtorno da pessoa. Ela mesma se limita com isso, né? Ela não busca outros conhecimentos, né? Rapaz, a gente aprende todo dia. Olha, tudo que eu uso para trabalho, qualquer software, ferramenta que eu uso para trabalho, toda vez que chega no meu e-mail, assim, versão nova, eu leio aquele e-mail inteirinho para saber o que tem de novo. Todo dia você está aprendendo, em qualquer área da sua vida, porque todo dia a tecnologia te proporciona uma coisa nova. Então, assim, por mais que, como DJ, a arte da mixar, o mixar é o mesmo... a técnica é uma só, a estrutura da música é uma só. Meu amigo, se amanhã vier um maluco resolver mudar a estruturação toda de uma música, todo mundo vai ter que aprender tudo de novo se aquilo virar moda. Então, assim, todo dia sai uma coisa nova, todo dia você aprende uma coisa nova, então ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo, nunca, entendeu? Você sempre está aprendendo, sempre está aprendendo. Hugo, eu quero te agradecer muito a participação aqui em nosso programa. Eu queria, antes de finalizar, que você pudesse dar um recado final para todos que estão nos acompanhando. Pode falar suas redes sociais, telefone de contato, enfim, pode fazer o seu jabá e uma mensagem aí também para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, gente, quem quiser me acompanhar, @DJ Hugo Frins em todas as redes sociais. Meu WhatsApp é o 24 992 18 7447.
pode me mandar zap para falar de música, para falar de festas, sobre o que você quiser. E acompanhe nas minhas redes sociais, porque vem muita coisa boa aí. Quero agradecer muito, né, Gabriel, todos os meus amigos do Giro Serra, que são parceiraços, agradecer pelo carinho e agradecer muito pelo carinho de todo o público que sempre me acompanha, que assim, é o que você falou. Tem muita gente fiel, tem gente que toda festa que eu faço está lá, sempre com muito carinho, e agradecer todo mundo que me acompanha, porque assim, todo mundo sempre me trata com um carinho imenso, e é claro, agradecer o suporte incondicional da minha família, dona Viviane, minha esposa, seu Vitor Hugo, seu João Vitor e dona Maria Eduarda, que são meus filhos. Perfeito. Mais alguma coisa? Não, posso ter esquecido? É você que manda. Então tá bom, Hugo. Então eu te agradeço novamente pela sua participação, agradeço muito a disponibilidade de ter vindo até aqui. Agora eu quero conversar com você aí de casa que está acompanhando esta edição do Giro Entrevista. Está acompanhando a edição do Giro Entrevista, chegou na metade da conversa, não conseguiu acompanhar o programa completo, quer assistir esse episódio na íntegra para voltar em determinado trecho, acompanhe o nosso canal do YouTube, o Giro Play. Lá tem a playlist Giro Entrevista. Nesta playlist há todos os episódios que já foram ao ar do Giro Entrevista. Então você que está me assistindo pela televisão agora e queira voltar em determinado trecho, acabou acompanhando a programação na metade do caminho, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e lá você poderá assistir o episódio na íntegra e conseguir reassistir determinado trecho. Lembrando também que este programa, o Giro Entrevista, que é exibido toda sexta-feira, 8 horas da noite, também possui as suas reprises, as suas representações ao longo da programação, para você ficar ligadinho aqui no Giro TV News, canal 13, via Speed Fiber. No mais é isso, Hugo, obrigado novamente aí pela sua participação. Quero agradecer a audiência de todos que estiveram conosco em mais esta edição do Giro Entrevista. Eu sou Gabriel Barbosa e até a próxima.